Vamos conversar hoje. Vou dar só um tempinho aí. Tem gente entrando. Boa noite, professora. Boa noite. Tô dando só um tempinho que tem gente entrando ainda. Boa noite, professora. Boa noite. Mais um pouquinho. Tem mais ninguém? Bom, vamos lá. Então, eu tive que dar uma reformulada aí nos dias dos nossos laboratórios. Por quê? No laboratório do Pandini, cabe mais do que no laboratório de manipulação. Então, eu tive que dividir turma A1, A2, B1 e B2. Então, dei uma reformulada aqui. Vocês estão com algum representante de turma? Sei. Sim, é a Fernanda. Fernanda. Tá aqui hoje agora, né? Bom. Professora, Oi. ela trabalha até às 19, já ela entra na aula. Entendi. Tá bom? Não tem problema. Mas, então, eu já vou colocar aqui até para gravar. Quem perder agora, deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês. Ai, peraí que eu não abri. Como é que ficou aqui os dias dos laboratórios. Professora, vai ser... Ah, não, deixa, perdão. Não ouvi. Não. Então, vai ser, tipo, A1 e B, e A2, B1 e B2. A gente vai ter que dividir essas turmas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Então, hoje a gente tá as duas turmas, né? A e B. Na aula que vem, eu vou ficar com a turma B e o Pandini com a A. Na outra aula, eu fico com a A e o Pandini com a B, certo? Beleza. No dia 10, eu gostaria de fazer um... Ai, peraí. Não apareceu para mim admitir. No dia 10, eu pretendo fazer o laboratório
que eu vou estar com a turma B. Então, da turma B, não vai dar para ir todos, porque, se eu não me engano, está com 16, 17 alunos. E no laboratório de manipulação, não cabem todos, por causa do distanciamento e tudo mais. Então, essa turma B vai ter que se dividir em duas. E a turma A também. Aí, na outra semana, não dá para ir a turma B2, por quê? Porque a B vai estar com o Pandini. Então, vai a turma A1. Aqui, eu vou estar com a turma A e B, então não vai ter como realmente ir para o laboratório. Aí, eu vou fazer uma revisão, os exercícios para a prova, tá? Então, esses exercícios vão ser exercícios valendo nota. Vamos fazer aqui, TP, tá? Então, vai ser uma revisão desses cálculos, dessas operações, né? Então, da RDC, teve exercícios e tudo mais. Então, a gente vai fazer uma revisão e vou deixar um trabalho, aí vai estar todo mundo aqui. Esse trabalho vai ser entregue até a P1. Aí, na outra semana, antes da P1, eu vou estar com a turma B, então vai a B2. Se vocês repararem, é tudo o mesmo, tá? Aí, depois que voltar das provas, tem um feriadinho, e aí a turma A2 vai ao laboratório. Então, todos irão para o laboratório. Vocês estão vendo aqui que tem enxaguatório bucal, xarope e soluções. Tem muita coisa para fazer no laboratório, muita coisa mesmo. A gente vai fazer um enxaguatório bucal, a gente vai fazer 3 tipos de xarope. Tem o xarope sem açúcar, né? Aquele sugar free. Tem xarope de iodeto de potássio, tem xarope de cetirizine. Soluções, a gente vai fazer de pirona gotas, elixir de paracetamol, hidróxido de alumínio, leite, né? O leite de hidróxido. Então, assim, tem muita coisa para fazer no laboratório. E a gente só vai uma vez nesse semestre, certo? Por que que tem muita coisa? Porque vocês não vão conseguir se dividir, não é verdade? Eu coloquei 2 vezes aqui, ó, teoria de formas farmacêuticas líquidas, teoria de formas farmacêuticas líquidas. Por quê? Também tem muita coisa para a gente calcular e entender das formas farmacêuticas líquidas. Então, a gente deixa esse primeiro semestre aí para as formas farmacêuticas líquidas. Em agosto, a gente volta com sólidas e semissólidas, ok? Vai dar tempo, eu já me organizei aqui. Então, assim, vocês estão vendo que vocês só vão uma vez para o laboratório esse semestre, para fazer tudo. Então, nesse dia que você for, você se programa para chegar às 6h30, tá? Vai começar às 18h30 mesmo. Por quê? A gente tem que terminar até às 8h40, porque 8h50 eu vou dar aula para o primeiro ano. Então, não vai ter como a gente ficar lá no laboratório fazendo, entendeu? Então, nesse dia, que é um dia só, vocês se programem aí para chegar na faculdade 6h30. Caso as pessoas forem, porque assim, tá um laboratório individual, certo? E tá molezinha, porque vocês vão fazer todo o processo. É individual. O laboratório vai ser individual. Então, assim, vocês não vão fazer grupos para fazer, cada um faz um. Vocês individualmente vão fazer todos. Então, você vai fazer uma dipirona, você vai fazer uma elixir de paracetamol, você vai fazer o xarope de cetirizine, xarope de iodeto de potássio, você que vai fazer o enxaguatório bucal, você que vai fazer tudo. E aí, como eu sou muito linda e maravilhosa, vai estar tudo pesadinho para vocês.
para não ter fila de balança, não pode aglomerar, tá certo? Então, não vai ser demorado por conta dos procedimentos. Vocês vão lá, vão fazer o processo, só não vão pesar, tá? Mas o resto, vocês vão fazer tudo. E tem muita coisa para fazer? Tem. Mas vocês vão se organizando, né? Também não pode fazer fila. Tem mixer, tem um mixer, tem aquele banho-maria, né? Tudo isso também precisa ser dividido para não aglomerar. Toda aquela questão de segurança, né, pessoal? Então, assim, como? Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, é tanta coisa, não sei o quê. Mas a gente vai dividir as turmas, certo? Vocês estão aí com 16, 17? Então, vão ser 8 pessoas no laboratório. 8 pessoas, entendeu? Então, 8 pessoas, vão ficar 4 de cada lado. Temos 2 banho-marias, 2 mixers, vocês já vão ter tudo pesado, então vai dar tempo de fazer, se chegar às 6h30. Que mais? Vai dar tempo de vocês fazerem tudo sozinhos, e isso pode ser ruim, né? Que a gente está na pandemia e tudo mais, pode ser ruim, mas vocês não iriam ter como é que fala? A vantagem de fazer tudo sozinho, porque vocês iam estar em grupo, então cada um ia fazer uma coisa e tudo mais. Não, vocês vão fazer o processo inteiro sozinhos. Então, vai ser interessante aí para quem for, certo? Quem não pode ir, professora, porque eu moro com um grupo de risco, porque eu estou sendo fretado, porque, não sei, algum motivo aí que, né, é particular de cada um, eu não vou cobrar. Vocês ainda têm o ano que vem, se de repente quiser assistir a aula do terceiro ano, dia do laboratório, vai, participa, né? Então, vai poder assistir aí no ano que vem, ok? Ô, professora, Diga. eu acho que talvez eu só não vou conseguir chegar às 6h30. Isso, eu esqueci de falar. Porque Vamos eu lá. trabalho em Praia Grande, eu saio às 5h20. Até eu chegar lá, Então, quem trabalha, quem não vai conseguir chegar às 6h30, vai chegar no laboratório, vai estar tudo separadinho para você e vai fazendo até onde der, tá? Deu 8h30, 8h40, a gente para. Você vai ter que parar. Se de repente perdeu, não deu tempo de fazer enxugatório bucal, fez todos os outros, aí vai perder o enxugatório bucal. Porque o único problema, assim, se desse, eu ficaria com vocês até terminar. Mas é porque eu realmente dou aula no primeiro ano depois. E aí eu não vou poder ficar. É só por conta disso. Mas, você entendeu? Ó, não acho que não vai dar tempo. Se chegar às 6h30, vai ser melhor. Beleza. Se não der tempo de chegar às 6h30, vão ter poucas pessoas no laboratório, vai estar tudo separadinho, todo o material para você lá. É chegar e fazer. Eu não vou, como é que fala? Eu não vou cobrar cálculo no laboratório, vai estar tudo calculado. Então, vocês só vão chegar e fazer o procedimento para entender como que funciona, tá? Então, assim, não acho que não vai dar tempo. Quanto mais tarde você chegar, você fala assim, não, consigo chegar às 7 horas, beleza. Chegar às 7h30, né, 7h40, aí eu acho que já é mais difícil. Mas se chegar às 7 horas, eu acho que seja possível, né, de fazer tudo. Porque vão ter poucas pessoas no laboratório, vai estar tudo separadinho, e eu vou parar de falar que eu já repeti isso várias vezes. Mas é que eu estou empolgada, eu acho que é uma oportunidade para vocês, como eu falei, fazer em grupo, cada um faz aquela bagunça, não sei o quê. Ali você vai fazer tudo, tá? Então, eu falei sobre a representante, né, da turma. Por quê?
eu preciso que me ajude aí a dividir essas turmas B1, B2, A1 e A2, né? Eu tenho as turmas grandes, só que o que acontece? Às vezes um vai de carona com o outro, então assim, eu tenho as turmas A e B separadas. Aí eu preciso que a pessoa que for a representante de classe me separe aí essas turmas A1, B1, A2 e B2. Tudo bem? Também tem algumas datas aqui, e aí vocês se dividem. E tem que me mandar isso antes, que dia que vai ser a primeira? Dia 10 de março. Na semana que vem, na semana que vem, já me dá um parecer aí se está evoluindo, pode ser? Pessoal, procure então a representante, vão falando qual dia que prefere. Tudo bem? Combinado, gente? Tudo ótimo, professora. Ah, então tá bom. Vocês ficam mudo? Eu não sei. Então vamos lá. Professora, Oi. então a gente, nesse semestre, nós vamos ter apenas 4 aulas, né, com a senhora, né, na verdade uma aula, né, que a gente vai fazer tudo De isso. laboratório, sim. A senhora acha que a gente vai sair prejudicado, assim? A gente vai conseguir recuperar isso de alguma maneira, será? Então, prejudicado? Não. Por quê? Como eu falei para você, eu redividi o meu segundo semestre para poder encaixar as formas sólidas e semissólidas, certo? Vocês vão fazer tudo o que os outros fariam. A diferença é o quê? Quando é em grupo, por exemplo, uma aula nossa, se fosse os grupos todos, iriam estar todos ali e estar dividido em grupos, vocês iam ter que pesar, vocês iam ter que separar a vidraria, tudo aquilo mais. Então, assim, no semestre normal que eu dei lá em 2019, né, que foi normal, era primeiro laboratório, enxaguatório bucal, no segundo laboratório, os xaropes, e no terceiro laboratório, as soluções. Então, eu juntei 3 dias de laboratório em um, entendeu? Porque com 8 pessoas no laboratório, tudo separadinho, você vai conseguir fazer. Ah, tá. Os cálculos vão estar prontos. Então, assim, eu reduzi o tempo de laboratório para vocês conseguirem fazer todas as experiências. Então, vocês não vão perder experiência nenhuma, tá? Nenhum produto farmacêutico vai deixar de ser feito por vocês. Talvez o que vai ser é diferente. E aí é o que eu falei, né? O diferente, que na verdade eu acho que está sendo melhor, porque vocês é que vão fazer tudo, todos os processos. Se fosse em grupo, estaria lá, sei lá, 4, 5 pessoas no grupo. Ah, um ia pesar não sei o quê, o outro ia levar no banho-maria, o outro ia fazer o mixer. E aí, cada um fazendo uma coisa, você nem conseguiria fazer todo o processo. E agora você vai fazer sozinho. O pessoal, ano passado, que foi do terceiro ano, vocês podem perguntar para eles. Eles fizeram tudo sozinho. Então, eles gostaram. Então, assim, tudo que a gente está tentando fazer para vocês realmente não perderem. Perder vocês não vão. Vai ser diferente, é isso. Lá no laboratório normal, que é em grupo, vocês teriam que chegar no laboratório, fazer os cálculos, pesar tudo, separar tudo para começar. Então, fariam menos produtos durante uma aula, que seria dividida em 3. Eu juntei 3 aulas numa só e vai estar tudo separadinho para vocês. Então, assim, perder produto vocês não vão. Vai ser feito diferente, só isso. Pelo menos na minha disciplina vai dar certo, Entendi. entendeu? Beleza. Ah, então, vamos lá. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. Deixa eu compartilhar aqui que a gente farmacêuticas.
Então, vamos lá. Falando aí sobre conversão de cálculos, né? O que é importante? A gente saber e prestar atenção em toda essa matemática farmacêutica, tá? Eu vou falar até um exemplo meu, quando eu trabalhei na farmácia de manipulação. Estava conversando, pipipi, popopó, tinha lá um hormônio para eu pesar, e eu pesei 0,1 e mandei para o encapsulamento. Aí a menina da cápsula falou que não estava cabendo, que estava muita coisa, não sei o quê. Quando eu fui ver, era para eu ter pesado 0,01. Então, quando a gente fala de cálculo em manipulação, é muito importante. Por quê? Eu principalmente que era hormônio. A minha sorte é porque parou na encapsulação, não coube na cápsula. Porque se tivesse encaixado ali, né, ia passar 10 vezes a mais o hormônio da pessoa em cada cápsula. Então, imagina isso durante o mês. Então, assim, aqui, né? Um ponto decimal mal colocado pode ter consequências sérias, seríssimas. Então, essas regrinhas, esses detalhezinhos, o não conversar em laboratório e tudo mais, é muito importante, né? Cada fórmula é uma concentração sua, não concentração de miligrama, é uma concentração sua, né, para fazer a fórmula de um jeito correto, tá? Aqui, o que a gente vai ter? Conversão de cálculos, por exemplo, de miligrama para ml, para quantidade de cápsulas, para conseguir realizar a formulação. Então, aqui é um xarope de ciproheptadina, tá? O médico solicitou 3 miligramas de ciproheptadina a cada 5 ml de xarope. Essa é a concentração, né? 3 miligramas a cada 5 ml. E ele solicitou 200 ml. Eu posso calcular de alguns jeitos, tá? Então, assim, o cálculo vai ficar a seu critério, né? Do jeito que tiver certo, mas a seu critério. Você pode calcular por frações, né? Então, assim, quantas frações de 5 ml existem em 200 ml do total? Então, quantas frações de 5 ml existem no total? Tem 40 frações? Eu multiplico por 3, que é a miligrama, e dá 120 miligramas, que é o que eu vou ter que pesar, né? Separar aí desse princípio ativo. Ou eu posso ir no básico, que é a regrinha de 3, que é a mais utilizada, talvez a mais compreendida. Então, assim, para cada 3 miligramas do ciproheptadine, eu preciso de 5 ml do xarope. Se eu vou manipular 200 ml do xarope, quantas miligramas de ciproheptadina eu vou precisar pesar na minha balança? Aplicando-se a regra de 3, temos, aí eu vou multiplicar em cruz, né? 5 vezes x, 200 vezes 3. Faltou o dividido por 5 aqui, né? Calma. 200 vezes 3 dividido por 5. E aí, é isso que eu vou pesar. Minha balança pesa em miligrama? Não. Minha balança pesa em gramas. Então, eu vou ter que converter isso. Balança do laboratório pesa em gramas. 120 miligrama para passar para grama, então, de uma unidade pequena para uma unidade grande, o número grande tem que ficar pequeno, então eu divido por 1000.
eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu costumo memorizar desse jeito. De uma unidade pequena para uma unidade grande, então, grama é maior do que miligrama. O número grande vai ter que ficar pequeno. Eu gosto de dar o exemplo da Coca, porque todo mundo conhece, né? Uma Coca de 600 ml e uma Coca de 2 litros. De grande, número pequeno. Unidade pequena, número grande. Então, quando eu passo de uma unidade pequena para uma grande, o número grande tem que ficar pequeno. Então, eu divido. Agora, se é ao contrário, de uma unidade grande para uma unidade pequena, o número pequeno tem que ficar grande, então eu multiplico. Não sei se ajuda vocês, mas sempre me ajudou. Eu nunca sei quanto tem que dividir, multiplicar, e de miligrama para grama é 1000. Então, dividindo por 1000 anda 3. 1, 2, 3. Opa, aqui. 1, 2, 3. Dá 0,12 gramas que eu vou ter que pesar lá na minha balança. Tudo bem, pessoal? Falei rápido? Tá tudo bem? Ok, professora, tudo ok. Ok, obrigada. Bom, além dessa regrinha de 3 básica de formulação, que pode vir também com a porcentagem, viu, pessoal? Às vezes vem com porcentagem, mas é o mesmo esquema. Se fosse aqui 3%, aí eu teria que igualar o total a 100%, 3% seria quanto, tá? Às vezes vem com porcentagem. Mas não é somente esse tipo de cálculo que existe, tá? Existem algumas matérias-primas que elas necessitam de correção. Então, às vezes, eu preciso arrumar isso. Tem aqui vários exemplos, mas eu vou tentar mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, o ferro. Normalmente você vê lá ferro quelato, ou então ranitidina. Aí você vê lá na drogaria, cloridrato de ranitidina. Então, ferro quelato não é um ferro puro. Cloridrato de ranitidina não é pura. Eu preciso corrigir, entre várias outras substâncias. Então, assim, quando que a gente precisa fazer a correção? Algumas substâncias são comercializadas na forma diluída. Se ela está diluída, ali não vai ter somente a substância. Então, sei lá, tem aqui a substância, ela está diluída, então aqui é a substância, o resto é água. Está diluída. Ou pode ser o quê? Um recipiente em pó, pode ser talco, lactose, alguma coisa que está diluindo essa substância. Quando o médico prescreve, sei lá, 3 miligramas de cipretidina, ele quer as 3. Se eu pesar 3 miligramas disso, não vai dar 3 miligramas da substância pura. Eu tenho que pesar mais, porque está diluída. Tudo bem? Existem algumas substâncias que são diluídas na própria farmácia. Como assim? Por exemplo, hormônios. Hormônios normalmente são prescritos, né, em microgramas. A gente já viu aqui de miligrama para grama, 0,12 para pesar na balança. Imagina se isso fosse micrograma. Não tem como eu pesar na balança 0,00012. Então, quando eu tenho uma substância que tem uma concentração muito baixa, eu preciso diluir na farmácia para conseguir pesar na minha balança em gramas. Então, ela já vai estar diluída. Aqui, né? Tem o meu princípio ativo. E ele está misturado aqui, diluído.
Então, quando o médico pede, sei lá, 3 microgramas, quando eu for pesar na balança, eu vou ter que pesar a mais, certo? E aí, eu vou pesar a mais porque ela está diluída e assim eu consigo transformar para gramas numa margem segura para minha balança de gramas. Então, assim, uma sensibilidade da balança, às vezes, é 1, 2, 3, tem algumas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Então, eu consigo pesar bem baixinho, né, em gramas. Mas é muito difícil, né, ter precisão. Então, eu preciso diluir para poder pesar mais e ter mais precisão na hora da pesagem, ok? Substância que é comercializada na forma de sal ou base hidratada. Sal, então, é aquele lá, cloridrato de ranitidina. A ranitidina é o princípio ativo. O cloridrato é o sal que está ligado com ela. Então, na hora de pesar, eu tenho que pesar a mais para ir a quantidade correta de ranitidina. Base hidratada, já ouviram falar? Amoxicilina trihidratada. Aquela hidratação são moléculas de água junto. Eu preciso pesar mais também. Sais minerais ou aminoácidos que têm o teor elementar, é aquela questão do ferro, né? Ferro quelato. Esse teor de ferro precisa ser acessado também, tá? É isso. E aí a gente chama para algumas substâncias que são comercializadas na forma de sal, a gente chama essa correção desse peso, né, dessa dose, de fator de equivalência. Então, esse fator de equivalência, normalmente, nas farmácias de manipulação hoje em dia, na hora, no momento de fazer o orçamento, esse fator de equivalência já está ali cadastrado, então já vai vir o valor para o cliente com essa diferença, porque eu não vou ter que pesar mais. Se eu vou ter que pesar mais, eu vou cobrar mais, beleza? Só que essa diferença já vai estar no sistema. Quando o manipulador for pesar, já vai estar correta essa alteração. Aí você fala, professor, então nem preciso calcular? Precisa. Por quê? Precisa saber como calcula? Quem é que joga no sistema o fator? É o farmacêutico. Então, vai estar lá no sistema, mas quem atualiza o sistema é você. E aí, essa atualização pode ocorrer de lote para lote, de distribuidora para distribuidora. Eu não sei se alguém aqui já fez estágio ou trabalhou em farmácia de manipulação. Tem alguns lotes que são termoláveis, outros não. Tem lote que vem uma pureza, outros não. Então, isso pode variar. E quem deve saber o cálculo e atualizar no sistema é você, farmacêutico. Tá? E aí, então, você vai precisar saber calcular esse fator de equivalência para atualizar teu sistema. Então, a pessoa que está fazendo o orçamento ou que está pesando, manipulando, talvez ela nem saiba disso, dessa diferença. Mas o sistema tem que estar atualizado, ok? Tá. Então, como é que eu realizo aí para substâncias que são vendidas do sal, né? Então, falei lá da ranitidina. O médico pediu 60 cápsulas de ranitidina, 150 miligramas, tá? Acontece que a ranitidina vem com o seu sal. Então, eu vou precisar calcular o quanto a mais eu vou precisar pesar para conseguir essa ranitidina pura, ok? Eu vou ter que fazer uma divisão de peso molecular. Lembra de peso molecular? É de
massas atômicas e massas moleculares. Vocês tiveram já química geral, inorgânica, né? Já brincaram com isso, então agora vamos usar. Tá certo que eu sou muito boazinha, né? Esses dados vão ser fornecidos. Por quê? Na literatura, tudo a gente consulta na hora de estar trabalhando, né? A gente vai consultar. Se tiver alguma prova, alguma questão em concurso, se for qualquer tipo, normalmente é fornecido, porque esses dados estão em literatura. Às vezes pode te dar a massa atômica, porque aí você vai ter que somar todas elas, né, para achar a massa da molécula, mas eu forneço, eu sou boazinha. Nosso intuito não é a química nesse momento, tá? Então, Professora, oi? então o peso molecular é a massa atômica dividido pela massa molecular, é isso? Não. Ah, tá, que susto. Desculpa. É que eu entendi. Aqui, ó. E É que eu professora, sublinhei depois aqui. Massa atômica e massa molecular, né? É massa do átomo. Se estiver falando de uma molécula, é massa molecular. É um dos dois. Mas, se caso ele te der uma molécula, sei lá, um sal básico, tá? Um cloreto de sódio. Se ele te der uma molécula e te der as massas atômicas, aí você vai ter que somá-las para achar a massa molecular da molécula. Que esse eu sublinhei depois. tá, tá. Então, aqui, ó, ranitidina, sal. Da ranitidina, sal. E o peso molecular da ranitidina, base. A base sempre vai embaixo. Base sempre vai embaixo. Aqui em cima é o sal. E aí eu calculo o meu fator de equivalência. Divido um pelo outro, deu 1,116. Arredondei aqui para 1,112. E aí, lembra que ele tinha pedido 60 cápsulas de 150 miligramas cada cápsula? Então, eu vou ter que multiplicar 60 cápsulas vezes as 150 miligramas de cada cápsula, vezes o meu fator de correção, né? O fator de equivalência aí, e é isso que eu vou pesar lá na balança. Ok? Professora, Diga. oi. Então, o peso molecular da ranitidina base é o peso da ranitidina, sem o cloridrato, só a ranitidina. Isso. Então, o de cima é o peso da ranitidina junto com o cloridrato. Então, Isso. tá, é que... tá bom, então. Deixa. Não, pode perguntar, não tem problema. Então, não seria viável fazer, tipo, uma subtração? Não sei se eu não estou entendendo direito. Não, é divisão. É divisão. Subtração, aí você... aí não vai dar certo, por quê? Porque a gente não vai trabalhar com... assim, não é uma fórmula de massas atômicas e tudo mais. A subtração, você vai tirar a massa do sal. Está falando de massa molecular do sal. Mas a gente vai trabalhar com uma correção para aumentar apenas a quantidade necessária para igualar esse cloridrato como se ela ficasse pura. Então, se você subtrair, você está falando de peso molecular, um peso molecular com outro. Essa divisão significa essa correção na hora de você multiplicar, você consegue aí igualar essa substância como se ela tivesse pura. A subtração não vai me adiantar, porque aqui não é a química, né? Aqui a gente está falando da substância e sua pureza e tudo mais, mas é uma fórmula de dividir.
Entendi. Professora, Oi. só para confirmar, o 1,12 não é a ranitidina pura. Ele é o fator de equivalência para que a gente ache miligrama na hora de fazer o cálculo. Isso. Acho que isso que ficou meio confuso. Não, Então, não é a gente acha o fator. A gente talvez acha não. o fator de equivalência, né? E aí, esse fator 1,12, na hora que a gente for multiplicar pelo peso que a gente quer em cada cápsula, ele corrige esse valor, né? Os 150 miligramas, para que a Isso, gente faça o cálculo de quanto a gente vai precisar na hora da fabricação. isso. Tá, beleza. Obrigada. Professora, Nada, mas. Oi. e como eu tenho acesso a esses pesos moleculares da base e do sal? Então, tem na literatura, então você pode pesquisar na internet, em livros, mas normalmente esse todas os princípios ativos, né, as substâncias que são adquiridas pelos distribuidores, essas substâncias vêm com laudos. Os laudos dessas substâncias constam aí esses pesos. Ah, entendi, professora. Obrigada. Nada. Para moléculas hidratadas, né? Então, falei lá da amoxicilina hidratada. Então, é o mesmo fator de equivalência. A gente vai dividir o peso da molécula hidratada pelo peso da molécula sozinha, sem a hidratação. Ele quer manipular 30 cápsulas de amoxicilina, 500 miligramas. Vamos dar uma olhadinha nos valores. A amoxicilina trihidratada tem um peso de 419, a anidra 365. A anidra embaixo e hidratada em cima. Perguntas? Não, eu pensei que é. Achei o fator de correção. Aqui foi arredondado novamente. 30 cápsulas vezes 500 miligramas cada cápsula. Multiplico pelo fator de correção. Eu vou pesar na balança esse valor aqui para as 30 cápsulas. Vai ser sempre nesse esquema, quando for esse tipo de substâncias, esses fatores de correção, ok? Aqui, a gente tem algumas substâncias que podem ter umidade. Ah, professora, como é que eu sei que essa substância vai vir com umidade em porcentagem? E isso vem no laudo. Por isso que é muito importante. Pensa que era dúvida. Por isso que é muito importante quando a gente recebe a matéria-prima numa farmácia de manipulação. Toda vez que chegar uma matéria-prima nova, tem que se ler o laudo, fazer análises físico-químicas, tudo daquela substância, para que todos os acertos necessários sejam aí normalmente jogados no sistema. Hoje em dia é muito difícil, né, ter farmácia de manipulação, assim, no manual, tá? Normalmente está tudo informatizado. Mas eu preciso calcular aí a correção dessa umidade. Então, por exemplo, eu vou fazer esse fator de correção. Quando ele estiver em porcentagem, eu pego 100% e divido por 100 menos o teor de água. Então, antes de jogar na fórmula, eu tenho que saber a porcentagem aí. Ó, exemplo. Qual é o fator de correção do aciclovir com 8% de umidade? Ele tem 8% de umidade. 8% de umidade é o teor de água. Eu tenho o aciclovir, só que 8% dele é úmido, é água. Então, como é que eu vou fazer? Pegar 100%, dividir por
100 menos essa água, que é 8. 100 menos 8, 92. 100 dividido por 92, aí eu tenho o meu fator de correção. Tudo bem, pessoal? Se estiver muito rápido, vocês falam. Lembra quando a gente falou lá de algumas substâncias que vão ser diluídas, né? Falei de hormônios, mas também tem as vitaminas também, né? Que normalmente tem uma dosagem aí muito baixa. Então, essa diluição, ela é feita assim. Pode ser vários tipos, 1 para 100, 1 para 10. Aqui no caso do exemplo é 1 para 1000. O que significa uma diluição 1 para 1000? Significa que eu vou pegar uma porção, aqui, 1 grama da substância e vou diluir até chegar 1000 do total. Então, eu vou completar essa diluição com o meu recipiente. Então, assim, não é 1 grama da substância mais 1000 do recipiente, não é. É uma porção para completar esse 1000. Então, se for 1 para 10, vai ser 1 grama da substância mais 9 do recipiente. Normalmente causa muita confusão aí nesses casos de diluição. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá. E aí, essa diluição, ela vai ser realizada lá na farmácia de manipulação, certo? Então, eu vou diluir, por exemplo, aqui o meu hormônio, né? T3 ou T4. Vou diluir. Então, eu vou pegar lá o T3, 1 grama desse T3 e vou diluir em 999 gramas de tal. Tá, fiz uma diluição 1 para 1000. E agora, o que significa isso? Quando vier a prescrição de um hormônio T3, eu não vou poder pesar as microgramas que o médico solicitou. Eu vou ter que acertar. Vai ter que ter um fator de correção para isso. Então, como é que vai ser calculado? Ah, meu ponteiro. Como é que vai ser calculado esse fator de correção? Então, assim, o fator de correção, ele corresponde à diluição. Então, se a diluição lá do meu T3 foi de 1 para 1000, toda vez que eu for pesar o meu T3, for prescrito, sei lá, foi prescrito, sei lá. 100 microgramas, professora. 100 microgramas. Pronto. 100 microgramas. Como é que eu peso isso numa balança de grama? Eu vou ter que, ó, de uma pequena para uma grande, número grande tem que ficar pequeno. Eu vou dividir. Por quanto? Um milhão. Vou dividir por 1 milhão, são 6 zeros. Tá aqui, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 0,0001. É isso? 1, 2, 3. Isso. Então, eu tenho que pesar lá na minha balança 0,0001. Ah, é muito pouco. A minha balança não é tão sensível assim. Mas eu diluí, lembra? Como eu diluí numa diluição de 1 para 1000, o meu fator de correção é a minha diluição. Então, eu vou multiplicar por
1.000. Multiplicando por 1.000, vai andar 1, 2, 3. Eu vou pesar na minha balança 0,1. Então, quando eu diluo, eu tenho muito mais precisão para pesar na minha balança. Em vez de eu pesar 0,0001, eu peso na minha balança 0,1. Tudo bem? Tudo, professora. Então, tá bom. Tudo. Desculpa, é que eu fui bocejar, então eu fui falar tudo, aí saiu o bocejo junto. Ótimo. Aqui está falando quais são os adjuvantes, né? Então, eu falei, já mostrei aqui, né? Talco, o que mais que a gente falou? Talco pode ser lactose, pode ser manitol, tem vários tipos de substâncias que podem ser utilizadas aí como um recipiente, né? Para fazer isso. Bom, vamos treinar aí nossa conversão de cálculos. E de aqui um monte de coisa. Tem uma fórmula com zinco 40 miligramas, o cobre 2 miligramas, a vitamina C 60 miligramas, vitamina E 30 miligramas, o beta-caroteno, que é 5.000 UIs, né? E o selênio 40 microgramas. Vai misturar tudo e aviar 30 cápsulas. Só que o que eu vou fazer aqui? Analisar cada matéria-prima. Pessoal, isso precisa ser feito cada formulação? Não, como eu falei para vocês, normalmente é sistematizado. Isso tudo já vai vir prontinho para pesagem, né? Desde lá do orçamento já vai estar com esses fatores de correção. Mas nós, como farmacêuticos, precisamos saber, tá? Dessa correção. Inclusive porque aparece no sistema, lá na ficha de pesagem, essa multiplicação. Então, você tem que estar ciente quais são as substâncias que precisam e vão ter essa multiplicação, esse fator de correção. Esse zinco veio para a sua farmácia, lá de uma distribuidora, já diluído a 20%. Então, vou ter que utilizar aí um fator de correção para isso. Ó, ele pediu lá zinco 40 miligramas para 30 cápsulas. 40 miligramas para 30 cápsulas, eu tenho que pesar 1.200 miligramas. Minha balança é em gramas. Ai, desculpa, não coloquei no Vibra. A minha balança é em gramas. Então, eu vou pesar aí 1,2 gramas. Ok. 1,2 gramas seria esse zinco se ele tivesse normal, certo? Só que o que acontece? Esse zinco foi diluído. Lembra que eu vou ter que arrumar? Ó, tem o zinco aqui. De zinco mesmo, eu só tenho aqui dentro. O resto é diluição, certo? Então, eu vou ter que pesar mais para ter mais zinco. Então, 1,2 gramas é a diluição de 20%. Quanto que eu teria que pesar de zinco para ter ele totalmente, 100%? Aí eu faço minha regrinha de 3. 20x, 1,2 vezes 100, 1,2 vezes 100 dividido por 20 dá 6 gramas. Então, em vez de pesar para essas 30 cápsulas, as 40 miligramas que o médico solicitou, 1,2 gramas, eu vou ter que pesar 6 gramas, porque esse zinco foi diluído. Aqui é outro método, né, de achar. O cobre. Cobre, 2 miligramas na minha fórmula. O cobre,
foi obtido de uma diluição de 13,66%. Posso fazer a regra de 3 ou calcular o fator. Aqui, eu fiz a regra de 3. Para calcular o fator, eu posso pegar 100%, dividir por 20 e depois multiplicar por esse fator de correção aqui. Então, o cobre, eu vou fazer, em vez de regra de 3, eu vou fazer pelo fator. Você pega o 100% e divide pela porcentagem da diluição, 13,66%. E aí, esse valor vai ser o fator de correção. Se eu fizesse regrinha de 3 igual aqui, ó, daria no mesmo, tá? Então, 2 miligramas, que foi solicitado pelo médico, vezes 30 cápsulas, deu 60 miligramas, vezes o fator de correção, 439,20 miligramas. Como é que eu passo para gramas? Diga. Perdão, de onde você tirou esse 7,32? Eu acho que eu me perdi. Eu dividi 100 por 13. 100% dividido por 13,66%. Ah, tá. Bom, se você entendeu do zinco, você pode fazer assim também. Então, eu poderia fazer aqui, calma aí. 2 miligramas. 2 miligramas vezes 30 cápsulas dá 60 gramas, certo? 60 miligramas é o 13,66%. 100% é X. Dá 13,66 X igual a 6.000. Quanto que é 6.000 dividido por 13,66? Deixa eu fazer aqui. $6.000 dividido por 13,66. Ah, não precisava nem ter feito, né? Dá 439,2. Tudo bem? Eu fiz a primeira do zinco por regrinha de 3. O que quer dizer que quando é diluído a uma porcentagem, eu vou usar essa porcentagem e depois multiplicar por 100. Mas a regrinha de 3, no sistema, é mais fácil a gente transformar isso em um fator de correção. Então, se eu fizer 100% dividido pela porcentagem da diluição, eu acho um valor que a gente chama de fator de correção. E aí, toda vez que o sistema pega lá uma dosagem que o médico solicita, multiplicar pela quantidade de cápsulas, e multiplico esse valor pelo fator de correção, vai dar o que eu tenho que pesar na minha balança. Que é a mesma coisa se eu fizer essa regrinha de 3. Dá o mesmo valor. Tudo bem? Entendi, sim, professora. Beleza. Pediu lá vitamina C, 60 miligramas. A vitamina... Oi? Me tira uma dúvida. Aí, esse 13,66, ele é dividido ou ele é vezes? Eu não entendi. A senhora colocou 439 aqui. Não, aqui no vermelho. Embaixo. Aqui? No 13, não. Isso. Ele é dividido. Então, é 13,66 dividido por 6.000, é isso? Não, ao contrário. O 13... 6.000.
4,66 tá multiplicando com x. Ele passa lá tá, pro tá. lado dividindo. Entendi. Não, era essa a minha dúvida. Não, entendi. Tá bom, obrigado. Nada. Nessa prescrição toda, o médico prescreveu vitamina C, 60 miligramas. A vitamina C é pura, então é só multiplicar pela quantidade de cápsulas, tá feito. A vitamina E, geralmente é 50%. 50%, vamos fazer o fator de correção dela? Eu pego 100% e divido pela porcentagem. 50%, 100 dividido por 50 dá 2. Então, esse é o meu fator de correção. Ele pediu 30 miligramas, 30 cápsulas, deu 900 miligramas. Vezes o meu fator de correção, que é 2, 900 dá, vezes 2, 1.200 miligramas. Se eu tiver que pesar em gramas, dá 1,8. Tudo bem esse fator de correção aí, de porcentagem? Sim, professor. Ok. Beleza. Sim. Ó, aqui a gente tem algumas substâncias que são, tem uma unidade de medida diferente, né? O médico pediu lá beta-caroteno 5.000 UI. Aqui, ó, nesse caso, normalmente os distribuidores vão fornecer esses dados para a gente. Então, não se preocupem, eu não vou esconder nenhum dado de vocês, tá? Vai estar sempre no laudo do princípio ativo quando ele chegar na farmácia de vocês. Então, aqui, ó, ele me fala que 1.670 UIs equivalem a 1 miligrama, certo? E aí ele me falou ainda que é a 10%. Então, vamos lá. Ele pediu 5.000 UI, 30 cápsulas. Para 30 cápsulas, eu teria que pesar 150.000 UI. Quanto que dá isso? Miligrama. Eu sei que 1 grama vale 1.670 UI. 1 grama vale 1.670 UI. 150.000 UI vão ser quantas miligramas? Aí multiplica em cruz, né? Vai dar 1.670 x igual a 150.000 UI. O 1.600 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual. Quanto dá isso aqui? 150.000 dividido por 1.670. 89,82. Eu estou fazendo a conta, mas está aqui, né? Mas tudo bem. 89,82. Só que a gente não tem que lembrar que ele está a 10%. Então, eu pego 100% e divido por 10%. Qual é o meu fator de correção aqui? Corta, 10. Fator de correção 10. Não entendi. O 0,1 também, né, professora? Dá certo se multiplicar direto, né? Por 0,1? Se eu multiplicar direto também os 89 por 0,1, também chega no resultado. É um atalho, professor, tipo um atalho. Tá bom. E aí, eu vou multiplicar pelo meu fator de correção, ok? Beleza.
Aqui é importante a gente entender muitas dessas porcentagens quando aparece aí PV, que é peso por volume, PP, que é peso por peso, e VV, que é volume por volume. Então, assim, normalmente, peso por volume é a cada 100 ml, porque é volume. PP é a cada 100 gramas, porque é peso. E aí, volume por volume, normalmente é ml ou litro. Eu coloquei aqui separadinho, mais fácil para vocês. Então, o peso por volume significa o quê? Tá? Isso deve estar em porcentagem. Então, significa... se eu tiver, sei lá, por exemplo, 10% PV. O que significa isso? Significa que eu tenho 10 gramas, que é o peso. Por que 10? Porque tá aqui, 10%. Por um volume. Qual o volume? 100 ml. 10 gramas a cada 100 ml. Isso daqui vocês vão entender quando eu der esse exemplo aqui. Todo mundo já viu aquele soro? Já tomou um soro na veia, né? Já encheu a cara, teve que tomar glicose? Não, tô brincando. Tomou um sorinho na veia, né? Ficou com uma diarreia para dar atestado, o que mais? Passou mal, foi tomar um sorinho. Sorinho é o quê? É uma solução de cloreto de sódio com água. Normalmente, ele vem lá com aquela porcentagem, 0,9%. Esse 0,9% é PV. Esse PV significa o quê? Que eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio a cada 100 ml de água. Então, o PV vai ser sempre uma porcentagem a cada 100 ml. Essa porcentagem vai ser o valor do peso, da miligrama, tá? Sempre vai ser assim. Tá. Vamos para o PP. O PP é a mesma coisa, só que agora ele vai estar peso por peso, né? Então, assim, vai expressar lá a porcentagem. Calma aí. Tá. Desculpa. Esse PV quando tem a porcentagem do peso, é referente a 100 ml. Beleza. O PP e o VV, quando as letrinhas são iguais, aí eu já tenho uma porcentagem que deve ser somada com o meu solvente. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo no laboratório, o HCl 36%. Aqui, 36% de ácido clorídrico, esse 36 significa o peso, 36 gramas. Mas essas 36 gramas não são em 100 gramas de soluto,
são para completar os 100%. Então, quanto que é 100 menos 36? 64? 64 do meu solvente. Então, 36 gramas é de ácido e 64 gramas é da diluição, né? Normalmente é água, tá? Tudo bem? Quando as letrinhas são iguais, a gente tem que fazer como se fosse uma soma para chegar no 100. Então, o VV vai ser a mesma coisa. Ó, aqui está falando etanol 75% VV. Então, eu tenho 75. Agora não é grama, né? É volume. ml do álcool. E quanto que eu teria que ter de solvente? Para chegar a 100. 25 ml. Meu solvente aqui é a água. Então, isso daqui é importante a gente saber, porque normalmente esse PV, ele não aparece escrito. Então, aqui o exemplo que a gente falou do cloreto, né? Ah, o cloretinho a 0,9%. Se vocês forem lá numa bolsa de soro, aqueles cloretinho, né? Que você tem pessoas que fazem inalação, nunca vai aparecer aqui PV. Não aparece o PV. Por quê? Normalmente, quando só tem a porcentagem, é PV. Então, é esse valor em 100. Agora, quando é para somar, então, quando é PP ou VV, normalmente vem do lado. Se tivesse etanol, 75%, e eu ia tapar aqui, né? Mas vocês não estão vendo nada. Se não tivesse... Não, não é cor, caneta. Se não tivesse nada aqui, eu posso afirmar que aí sim seria PV. Tudo bem? 75 de etanol para 100 ml de água. Normalmente, quando é igual, aparece. Tudo bem, pessoal? Também tem a ppm, que significa partes por milhão. Partes por milhão significa uma parte desse soluto em 1 milhão de partes da solução, que pode ser em qualquer unidade, né? Se a gente fala microgramas, miligramas, litros, aqui não tem se é volume, se é massa, né? Então, por exemplo, 1 ppm significa 1 miligrama de soluto em 1 milhão da solução. 3 ppm, 3 miligramas de soluto para 3 milhões da solução. Então, o mais importante do ppm é você lembrar que significa parte por milhão. Então, se for 1, é uma parte por 1 milhão. Se for 5, é 5 partes por 5 milhões. É parte por milhão. Tudo bem? Ufa, agora a gente tem exercícios. Nossa, gente, 16 exercícios. Como eu sou boazinha com vocês, né? Calma, vamos explicar aí os exercícios, tá? Antes de vocês levarem para casa. Ai, que saco, peraí. Eu clico ali, aí fica aquele negocinho irritando. Peraí. Bom,
preparar 10 cápsulas de maleato de domperidona. Peraí que deu um tilt aqui para mim. Voltou. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Ah, desculpa, deu um tilt para mim aqui. Bom, preparar 10 cápsulas de maleato de domperidona, 20 miligramas. Domperidona, maleato, é sal. Preciso calcular o fator de correção. Além de calcular o fator de correção, eu pedi qual que seria a massa de fármaco a ser pesada. Então, transforma aqui para grama. Se vai pesar, é em grama, não tem balança em miligrama, tá? Deve existir, mas não para gente. Aqui, preparar 30 cápsulas de sulfato de amicacina, 100 miligramas. Qual a massa em gramas a ser pesada? Mesma coisa, aquele fator de correção. Sulfato de amicacina é o sal. Divide aí pela base. Calcule a quantidade de cada componente, acima não, né? Abaixo, mas tudo bem. Para fazer um volume final de 2,5 ml. Aqui, gente, eu preciso falar para vocês do nosso QSP. QSP, eu já expliquei, né, o que era. Quantidade suficiente para completar 100 ml. É para completar 100 ml. Eu não vou colocar 100 ml de água, tá? Então, vocês vão lá calcular o líquido C, líquido B, líquido R e líquido P. Então, o médico prescreveu 35 ml para 100. Eu quero saber quantos ml para 2,5. Aí, vocês vão fazer isso para todos, tá? Professora, está em grama, não tem problema, tá? Pode calcular igual, a unidade aqui não vai mudar, não, tá? Você vai colocar 9 gramas para 100. Quantas gramas para 2,5 ml? Vai resultado em gramas também, tá? E aí, no final, quando vocês fizerem todos os líquidos, o que vocês vão fazer? Somar todos os líquidos e subtrair desses 100. E aí, você vai descobrir a quantidade de água que vai ser suficiente para completar os 100 ml. Tudo bem? Beleza. Faça a correção do ácido fólico que contém 5 miligramas por cápsula, sendo que a matéria-prima disponível tem 12% de umidade. Aqui é só para fazer a correção, né? Eu não coloquei quantas cápsulas. Então, só faz aí a correção. Calcule o fator de equivalência do acetato de hidrocortisona. Acetato é o sal, quero saber do fator de equivalência, divide pela base. Calcule o fator de equivalência da amoxicilina trihidratada, hidratada divide pela anidra. Aí tem um monte de exercício, mas um monte fácil, hein? Até agora tá fácil, eu não tô sabendo de nada. Calcule a quantidade de cada componente para fazer 60 cápsulas. Aqui gera uma confusãozinha, tá? Eu quero uma fórmula de 60 cápsulas. Você vai calcular aqui sertralina para 60 cápsulas. Então, é esse daqui vezes 60. O fluoxetina para 60 cápsulas. Esse daqui vezes 60. Cloridrato é sal. Vai dividir pela base. Vai multiplicar pelo fator de equivalência.
Vai multiplicar pelo fator de equivalência. E agora, acabou. Não precisa somar os dois, não é para somar. Na hora que eu for formular, eu vou ter que pesar individual esse e individual esse, não é para somar. Calculou isso? Para por aqui. Eu quero saber. Calcule a quantidade de cada componente. Então, a resposta é tanto de sertralina e tanto de fluoxetina. Não é para somar os dois, tá? 8. Quantos gramas de um fármaco são necessários para fazer 120 ml de uma solução 25% PV? Lembra que o PV normalmente não aparece, tá? Esse PV é para 100%, é para 100. É o 25 gramas para 100 ml. Então, eu quero saber quantos gramas para 120. Eu estou dando a resposta, gente. Eu vou parar de falar. Vamos lá. Como preparar 120 ml de uma solução a 0,25% de sulfato de neomicina a partir de uma solução estoque que contém 1 grama dessa substância em 10 ml? Você vai diluir aí. Pensa, tem regrinha de 3, tranquilo. Quantos litros de uma solução a 8% podemos preparar com 500 gramas de um fármaco? Ó, não tem PV, PV, PP, VV. Se não tem, é PV, tá? Quantos gramas de um soluto são necessários para preparar 240 gramas de uma solução a 12% PP? PP tem que somar, hein? 12 gramas para 78. A massa sobre volume. Essa professora tá maluca. Quanto de álcool a 92,8% seria necessário para preparar 500 ml de álcool a 70%? Uma solução que contém 37% de um fármaco. Que quantidade dessa solução seria necessária para preparar 480 ml de uma solução que contém 2,5% desse componente ativo? Agora deu um tilt na porcentagem. Se não tem nada de PP, VV, é PV. PV significa 37 gramas em 100 ml. 2,5 gramas em 100 ml. Qual é a concentração em porcentagem de fármaco na seguinte mistura? 2 kg de solução a 3% PP, 300 gramas de solução a 2,5% PP e 500 gramas de solução a 4,2% PP. Isso daí já é uma mistura de solução. Essas últimas aqui, ó, são muito de físico-química, né? Dá uma relembradinha aí do professor Orsatti e faz aí as soluções. E esse último aqui, esse daqui é o mais legal de todos. Quantos miligramas de fluoreto de sódio são necessários para preparar a fórmula abaixo? Sabendo que (3 ppm). Professora, deu uma travada. Não sei se só foi para mim ou se foi para todo mundo.
Ai, desculpa. Travou aqui também. Travou aqui também. Eita, não. Aquela hora tinha Então travado foi para geral, mim e professor. para vocês, né? Qual que eu parei, então? Deu para ouvir o começo, professora. Depois. Já é nessa tela mesmo, né? Não precisa voltar. Então, eu explico de novo esse. Bom, se vocês viram o começo, que eu falei que esse daqui é o mais legal de todos. Tem que, como é que fala? Quebrar a cabeça, hein? Tenta fazer, não vai esperar eu vir aqui para corrigir, tá? Tenta quebrar a cabeça. Quantos miligramas de fluoreto de sódio são necessários para preparar a fórmula? Sabendo que uma colher de chá de 5 ml dessa solução, eu vou dissolver 5 ml de uma colher de chá dessa solução em 235 ml, e aí essa dissolução vai resultar numa concentração de 3 ppm. Aí eu quero saber o quê? Qual é a miligrama, quantos miligramas de fluoreto de sódio que vai estar aqui. Essa daqui é a mais legal, porque ela é o inverso, né? Tem que começar pelo 3 ppm nessa dissolução, para depois jogar nessa solução, para depois achar a quantidade de miligramas. E aí, o que eu falei tem que quebrar a cabeça. Não espere eu vir aqui resolver os exercícios que eu vou corrigir, vou resolver todos, um por um. Mas tentem fazer, tentem quebrar a cabeça um pouquinho, tá? Ufa, falei. Se no meio dessa semana tiver alguma dúvida, vocês me mandem mensagem. Então, só para a gente relembrar aqui, na semana que vem, eu vou estar com a turma B. Depois com a turma A. Então, vamos fazer o seguinte, na semana que vem, a turma B me traz essa listinha de quem vai para o laboratório no dia 10 e de quem vai para o laboratório no dia 31 de março. Pode ser? Combinado assim? E aí, na outra semana, a turma A me traz aí quem vai para o laboratório dia 17 e quem vai para o laboratório dia 28. Pode ser? Vamos deixar combinado assim? Ok, professor. Ok. Então, tá ótimo. Eu espero a turma B na semana que vem. A gente volta a conversar aí. E com a turma A na outra. Daqui a 15 dias a gente volta. Professora, vai valer um pontinho esses exercícios, para quem quiser? Era só um treino. Vai ter exercício para nós. Esse daqui é só um treino, tem muito, né? Quando valer a nota, vai ter um dia para valer a nota. Cadê? Tinha marcado um dia aqui, peraí. Aqui, dia 24, eu vou voltar com vocês todos. Opa! Eu estava achando que eu estava compartilhando a tela. Peraí. Estava compartilhando, professora, a senhora saiu. É o que eu compartilhei errado. 4, a gente vai voltar aqui, todos nós juntos e misturados, e aí sim eu vou dar um exercício para nota. Esse daqui não faz sentido valer nota, porque é o primeiro, né? Só para treino, né, professora? Tem muito exercício. É mais para treinar mesmo. Tá bom, professora, tranquilo. Aí a gente volta. Aí os exercícios para nota, eu faço menos, porque aí eu vou pedir a mão. E para entregar, né, professora? Vou pedir a mão para entregar. Porque se eu peço para entregar muito, aí eu sou muito boazinha, eu falo, pode fazer pelo computador.
Aí um faz e faz um Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo, aí não já adianta viu, né, de professora? nada. Não Tá é esse. certo. O intuito faz quem tem interesse, quem quer quebrar cabeça, quem quer corrigir, eu estou aqui. Quem quer copiar, depois copiei, mas vai copiar com a sua letra no caderno. Beleza, professora. Beleza? Então, tenta fazer, é legal, é interessante tentar quebrar a cabeça. Eu volto para corrigir aí semana que vem, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Boa Valeu, semana. professora. Boa semana e boa noite. Obrigada, boa semana, professora. Boa semana, Obrigada. professora. Boa noite. Boa semana. Tchau. Boa noite, Dolce. Tchau, tchau.